Meus queridos, daremos início agora ao momento de celebração a Deus, como de costume. Durante esse período de isolamento, estamos usando aí a instrumentalidade das redes sociais, mais precisamente o Facebook, Dorival Carvalho, e o canal YouTube da Igreja Presbiteriana da SEAP. E aproveitando que estamos nessa fase inicial, gostaria de encorajá-lo a divulgar e a fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube. Só você digitar IP SEAP e aí clicar em inscrever, e assim você estará também nos ajudando na divulgação, sobretudo, da mensagem do Evangelho. Eu queria, antes de mais nada, saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para iniciarmos bem, vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus. Estamos dentro de casa, mas há muito barulho, televisor ligado, tablet. Se pudesse envidar esforço para a gente ter um momento aí devocional. Você pode ir ali na estante, na cama, à mesa, pegar a Bíblia e assim acompanhar esse momento de louvor e de adoração a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós aqui estamos a fim de exaltar e glorificar o nome do Senhor. E também, ó Deus, ler a Tua Palavra e extrair dela lições para a nossa vida. E ao mesmo tempo, rogar ao Teu Espírito Santo para aplicar os ensinamentos com eficácia, Deus, na nossa vida. Então fica, pois, conosco, hoje e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Lemos no Salmo de número 147, louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Entoaremos então, nesta oportunidade, cânticos espirituais de louvor e adoração a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Senhor, marchamos, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Do Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. General é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Meus queridos amados irmãos, estou chegando aqui para abraçar vocês. Estamos sendo abraçados há muito tempo, pelo menos assim, através da internet, através de alguns programas, nós estamos nos abraçando. E também estou passando aqui para lembrar que nós estamos em plena atividade. Através das redes sociais, nós não estamos evitando gastos para poder chegar até vocês. Muitos irmãos estão nos ajudando, equipamentos nós compramos também, e então nós temos uma despesa com a igreja que continua com toda aquela despesa que tinha antes, continua hoje. Então a graça da contribuição, o prazer da contribuição, o privilégio da contribuição é para cada um de nós. E eu quero convidar você a ser fiel também nisto, tá bom? Eu sei que muitos problemas estão surgindo financeiramente para todos nós e para a igreja também isso atinge, mas eu gostaria de contar com a fidelidade de cada um nos dízimos, nas contribuições, naquilo que puder ajudar. E por certo Deus vai continuar nos abençoando. Ele não vai nos abençoar, ele vai continuar nos abençoando, porque Ele tem nos abençoado muito. Que Deus abençoe você, todos nós podemos participar desse privilégio de contribuir para a obra do Senhor. A nossa conta bancária também você pode depositar nela. É claro que aqui embaixo vai aparecer a conta bancária, que é na Caixa Econômica, tá? Agência 4373, tá? A conta ela é 72-2, tá? E a operação 003, bom? Mas está escrito aí, você vai aprender, aliás, você vai gravar melhor isso se você escrever num papelzinho aí para nós, tá bom? Vamos contribuir. E eu quero lembrar a você também, aqueles que forem depositando, passa para o meu WhatsApp o dia, o nome de quem depositou e o valor para mim registrar aqui tranquilamente, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, amém? E eu estou indo embora, tá? Tchau! Boa noite, meus irmãos.
Esse hino eu quero cantar para louvar a Deus e também fazer uma homenagem ao meu grande mentor, ao meu pai espiritual, Fernando, José Fernando, presbítero, que se foi há pouco tempo. E foi um hino que ele me ensinou quando eu ainda era adolescente, e nunca mais eu ouvi esse hino na voz de ninguém, não conheço ninguém que conheça esse hino a não ser o Fernando que me ensinou e eu mesmo. Que é feito do seu talento, que o Senhor lhe concedeu, negociou a 100%, ou será que o escondeu? Quem na vida dinamiza o que Deus lhe aprouve dar, sua vida valoriza, outro tanto Deus dará. Que é de sua juventude consagrada ao Senhor, sua vida é só quietude, não revela o seu amor. Morre o brilho, perde a essência do viver assim formar. Só é jovem na aparência, o que não tem ideal é o de servir a Cristo, privilégio sem igual. Meus queridos, eu gostaria hoje de falar a respeito da fé em dias de crises. E o texto básico da mensagem de hoje se encontra no livro do profeta Abacuque, depois do livro de Naum, antes de Sofonias, livro do profeta Abacuque, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo de número 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita.
Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavalos que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suscita para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Ri-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Na sequência, o profeta Abacuque, depois desse desabafo, ele, a partir do versículo 12 do capítulo 1, ele ora. O tradutor até anotou aqui a intercessão do profeta. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua poção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aí no capítulo 2, temos a resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, disse o profeta, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor que me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Meus irmãos, este livro trata do diálogo do profeta Abacuque com Deus, onde na oportunidade ele apresenta a sua demanda, a sua inquietação, insatisfação e a sua preocupação diante da prevalência da iniquidade, da opressão, da contenda, da polarização, da injustiça judicial e social em Israel, e principalmente o seu medo, uma vez que os caldeus, que havia assolado o mundo, acabaram de destruir Nínive, a capital da Síria, bem como
o Egito, né, com a máxima perversidade e extrema, né, violência. E agora também se avizinhavam, né, de Judá, a fim de promover a mesma carnificina e destruir a nação de Israel, a exemplo do que fizeram, né, com outras nações. Só para você ter uma ideia, violência que aparece aqui, no capítulo 1, versículo 2, no hebraico é Hamas, que quer dizer crueldade, que envolve derramamento de sangue, ou violência seguida de sangue. Diante desse quadro, né, desesperador e da crise acentuada no executivo, judiciário, no legislativo e na religião institucionalizada, qualquer semelhança não é mera, né, coincidência. O Senhor, né, levanta os profetas Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. No caso em tela, Abacuque quer saber, o profeta quer especular, entender à luz da razão, porque um Deus soberano e cheio, né, de atributos tolerava o mal e permitia que o seu povo, né, sofresse tanto. É o que o Dr. Martin Lloyd Jones chama de o problema, né, da história. Jó, por exemplo, num diálogo longo com o Senhor, perguntou 42 vezes a razão do seu sofrimento, e o Senhor não lhe respondeu nenhuma. Foi o que fez o profeta Abacuque. Em face do aparente, né, triunfo do mal, mesmo não tendo, né, todas as respostas, ele aqui clamou, né, pela misericórdia, gritou por socorro. É o que está descrito no capítulo 1. Eu vou ler até o versículo, né, de número 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. A data, né, sugerida, né, para a profecia, né, de Abacuque é entre, né, 609 e 597 a.C., mais precisamente, né, no ano, né, 605, ocasião em que Faraó Neto, rei, né, do Egito, né, foi derrotado, né, por Nabucodonosor, e por consequência o Império Babilônico ou dos caldeus, né, prevalecia mais e mais sobre as nações, conforme aqui Abacuque, capítulo 1, né, versículo 6, diz o Senhor: eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham, né, pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então aqui ele entrou em parafuso, em desespero, porque ele estava desejoso de saber o porquê de tudo aquilo ali e objetivava o livramento do Senhor, e ele vem com essa resposta: eu aqui suscito os caldeus, essa nação amarga
essa nação poderosa. Conforme nós vimos, além de promover a queda do Império Egípcio, os caldeus varreram do mapa o Império Assírio, lembrando que foram eles, os caldeus, que levaram o povo de Israel 20 anos depois para o cativeiro na Babilônia, onde o povo permaneceu por 70 anos no exílio. Lemos aqui em Abacuque, no capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Desta porção das Escrituras, aprendamos em primeiro lugar acerca da urgência da mensagem de Deus. O doutor Leandro Lima, ao ponderar sobre a nova realidade na qual estamos inseridos, concluiu, está aqui entre aspas: os tempos mudaram, por isso devemos nos aprimorar na forma de divulgar o Evangelho. Depois ele acrescentou: não podemos falhar na nossa missão de divulgar, de apresentar o Evangelho. Nós somos chamados para isso. Toda vez que a Igreja de Cristo se esquece da missão, que ela tem de ser sal e luz, de compartilhar o Evangelho, ela está cometendo um terrível pecado contra Deus. Eis o que dizem as Escrituras: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim, se não pregar o Evangelho. Daí a pertinência do portentoso sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, pregado há aproximadamente 32 anos, por ocasião do Congresso Nacional de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil. O tema do sermão foi evangelização, tarefa impostergável da igreja. À época ele quis ressaltar que não podemos adiar mais a proclamação das boas novas de salvação. Sim, na sua concepção, anunciar as boas novas, além de ser um imperativo, é uma questão de urgência, até porque, como diz o hino, e levando em conta o vírus letal do Covid-19, esse hino faz ainda mais sentido. Ele diz o seguinte: amanhã pode ser muito tarde. Não sem razão, na última terça-feira, dia 26 de maio, o referido pastor postou a seguinte mensagem nas redes sociais: nesse mundo encharcado de más notícias, o Evangelho é a boa nova do céu, vindo de Deus para trazer esperança e salvação para o homem. Volte ao Evangelho, viva o Evangelho, pregue o Evangelho. Foi nesse sentido de urgência que o apóstolo Paulo proclamou: Querixon ton logo, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Numa outra tradução, prega a palavra, kairos, no tempo certo, e a kairos, fora de tempo. Tamanha a urgência da proclamação do Evangelho, tanto que depois de João ter sido preso, segundo as Escrituras, foi Jesus para a Galileia,
pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E isto tem de suceder depois do berço e antes da sepultura. Importa-vos, disse Jesus, nascer de novo, não para morrer, mas para viver. Viver aqui conforme os desígnios de Deus e, sobretudo, na vida continuada. Aprendamos desta sentença do profeta Abacuque, em segundo lugar, que o foco do seu ministério não era a sua pessoa, e sim o Senhor. Ele não descreve nada a seu respeito, nada acerca da sua biografia, ou seja, a sua preocupação era direcionar o holofote para Yahvé, era direcionar o holofote para o Senhor. Essa postura, mais do que nunca, ela precisa ser reenfatizada e adotada hoje em dia no contexto do evangelicalismo brasileiro, porque o foco nos cultos tem sido, antes aí da quarentena, do isolamento, né, social, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos retomar, mas não pode continuar assim. O foco tem sido de satisfazer os fiéis, fazer com que eles se sintam bem, em vez de objetivar louvar, adorar e glorificar a Deus. Por isso a prevalência, né, dos cânticos de autoajuda, em vez de cânticos que têm o foco em Deus e na sua soberania. A ênfase de Abacuque, portanto, é oportuna por isso, e também porque somos inclinados a venerar o testemunho, a pregação e a participação das estrelas, né, no mundo evangélico, a saber, os cantores e pregadores gospels de renome, os teleevangelistas e as igrejas personalistas, conhecidas não pelo CGC, Cadastro Geral do Contribuinte, ou pela identidade denominacional, a saber, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, e assim sucessivamente, mas são conhecidas em razão e por causa do carisma e dos interesses de seus pastores donos, como por exemplo, Igreja do Pastor Fulano, do Bispo Cicrano, do Apóstolo Beltrano, e assim por diante. Igrejas que estão se transformando em celeiros, igrejas eleitoreiras, infelizmente, estão fazendo escola também entre as igrejas históricas, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Metodista, em vez de caminhar numa outra direção e exercer o seu ministério profético, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento. Não sem motivo que o novo ministério pactual do Espírito Santo é direcionar o holofote para Cristo, ou seja, o seu alvo nunca foi chamar a atenção para si, e sim para a pessoa de Jesus. Por outras palavras, o Espírito Santo objetiva mudar as motivações básicas da alma, agir poderosamente na transformação do homem, a fim de que ele reconheça Jesus como único e suficiente Salvador, mediador e Senhor, e glorifique o nome do Senhor.
Esse é o alvo das missões. Lemos no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, disse Jesus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Não sem motivo nem de acordo com o pastor Ludgero Bonilha, professor de teologia sistemática do seminário presbiteriano de Belo Horizonte. Esse é o critério que devemos usar para medir a autenticidade de uma experiência supostamente espiritual. Precisamos perguntar: a pessoa quer chamar atenção para si, ou o seu objetivo é direcionar sinceramente o holofote para a pessoa de Cristo? Por exemplo, qual o intuito do pregador, do vocalista, do tecladista, baterista, do conselho, da referida à igreja? O objetivo é apontar, é envidar esforços para direcionar o holofote para a pessoa de Jesus? Sim. Então, por mais simples que seja o trabalho, ele é sério, pois evidencia maturidade, verdadeira espiritualidade. Aprendamos dessa sentença de Abacuque, em terceiro lugar, que o profeta em nenhum momento ele foi individualista e egoísta. O profeta jamais fomentou a egolatria, ou seja, ele não estava preocupado em salvar a sua pele, ele não estava preocupado em salvar a sua família. Em realidade, o que ele mais queria era poupar a nação, como por exemplo, livrar e salvar as crianças, os jovens, os adultos e os idosos da crueldade dos caldeus. Eu penso que essa reflexão ela é oportuna, porque alguém disse que nós, brasileiros, não mais nos sensibilizamos com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Demonstramos alguma preocupação, sensibilidade quando é com a gente ou com um ente querido. Fora disso, não estamos nem um pouco preocupados. Dormimos a noite inteira. A pandemia do coronavírus, por exemplo, tem nos ensinado, infelizmente, sobre tal insensibilidade. Nós já estamos chegando aí a casa de aproximadamente 30 mil pessoas que foram dizimadas e vitimadas pelo novo coronavírus. Mas não são números, são crianças, são jovens, são adultos, são jovens com muitos sonhos, pais de família, enfim, histórias, vidas, famílias que perderam seus entes queridos. Então está na hora de nós repensarmos e diante desse quadro tão triste que todos nós estamos acompanhando e por que não dizer vivenciando.
Aprendamos dessa sentença de Abacuque, em quarto lugar, que Deus nos conclama a prática, do desabafo. O Senhor nos conclama a apresentar diante dele, os nossos queixumes. Lemos no capítulo 1, a partir do versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 12, na sua oração, ele expressa: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Versículo 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O nosso problema, o problema de nossa geração é que não temos o costume de exercitar, a prática do desabafo devidamente. E isso faz mal à alma e ao nosso corpo, não só ao sistema nervoso, mas aos sistemas circulatórios, respiratório e digestivo. Portanto, o desabafo é uma necessidade. E quando o fazemos, infelizmente, via de regra, a nossa tendência é despejar o nosso melindre, a nossa insatisfação nas redes sociais, em vez de ser perante o Senhor e, se for o caso, se for preciso, diante de um conselheiro confiável, ético e capacitado. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair fazendo desabafo para qualquer um, e aí no outro dia ninguém fica sabendo. Só a torcida do Corinthians e a do Flamengo. Por isso, é claro que devemos ser criteriosos na prática do desabafo. O pastor Elben César, ao escrever sobre o assunto, ressalta: ele escreveu em um dos seus livros sobre práticas devocionais, está aqui entre aspas. Ele diz: a prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, retirando de dentro e colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revolta e coisas assim. Dá-se através de uma abordagem firme e corajosa na presença de Deus. Na sequência ele acrescenta: o desabafo bem feito provoca a interrupção de uma situação intensa e contínua
amargura. Tem razão o saudoso pastor Elben César, pois a Bíblia está cheia, de desabafos. É o que está descrito, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, em a Bíblia Viva. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo desta forma a ordem de nosso Senhor. Em Lamentações, lemos o princípio das vigílias. Provavelmente o profeta tinha em mente as vigílias da noite. A primeira vai das 18 às 21 horas, a segunda vigília das 21 horas até meia-noite, a terceira de meia-noite até as 3 da manhã, e a última vigília da noite de 3 até as 6 horas da manhã. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos. Da mesma forma, sugeriu Davi em outra passagem: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. O apóstolo Pedro, da mesma forma, expressou: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus queridos, que Deus nos ajude para que possamos retomar, se for o caso, se for preciso, retomar a prática do desabafo. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. O hino de número 145 diz: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar, sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Entoaremos então o hino de número 145. Poder
perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de poder. Estando bem firmado em Jesus, meu bem, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Meus irmãos, nós vamos encerrar então esse momento e vamos orar, né, a Deus. Eu só gostaria de noticiar que ainda permaneceremos, né, com essa agenda e usando aí a instrumentalidade, né, das redes, né, sociais. Ora, o aplicativo, né, Team Link, temos orientado aí através do Face, do YouTube, do Instagram, a respeito, né, do como proceder e acompanhar os trabalhos, né, da igreja, né, presbiteriana, né, da SEAP. Via de regra, nós convidamos um irmão, uma irmã, um profissional para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Terapeutas, músicos, pastores, para estarem, né, ministrando a palavra, né, de Deus aos nossos corações, e irmãos, né, da igreja que exercem o ministério aqui na nossa igreja também tem sido tremendamente, né, usados, né, pelo Senhor. O nosso objetivo, assim como o do profeta Abacuque, não é você adotar uma postura de youtuber. Não, nós estamos usando dessa ferramenta para apregoar a palavra e disseminar o Evangelho de Deus. Então, terça-feira, reunião de oração, às 19h30. Quinta-feira, no mesmo horário. Domingo, que a gente alterou o nosso horário normal aqui, escola dominical 9h, mas devido ao isolamento, as pessoas estão dormindo mais tarde, a escola dominical está ocorrendo às 10h. E à noite, nós estamos transmitindo, né, o culto pelo Face, pelo YouTube, também às 19h30, né, minutos. Nós vamos então orar. Quanto aos preletores, né, durante a semana nós estaremos divulgando, né, para os irmãos. Soberano Deus e querido Pai, nós queremos nesse momento, né, render graças ao Senhor, porque pelo que Tu és, pela Tua grandeza, Tua soberania, mas também porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, né, bem presente, ó Deus, nas tribulações. E vivemos dias assim. E o Senhor, né, tem sido o nosso abrigo. A exemplo do Teu servo no passado, ó Deus, o profeta Abacuque, nós também desejamos saber, na nossa curiosidade, o porquê, né, de tudo isso à luz, né, da razão.
mas que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração e a compreensão, ó Deus, que nada foge ao controle nem do Senhor. E que nesse tempo, ó Deus, pesa sobre nós a suave obrigação de descansar no Senhor e clamar pela Tua graça e extraordinária misericórdia. De tal maneira, ó Deus, que possa surgir um remédio ou então uma vacina, porque estamos absolutamente persuadidos que se o Senhor não fizer algo, ó Deus, esse vírus continuará matando e ceifando vidas. Aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, em todo o país e em todo o mundo. Por isso, não por nós mesmos, mas no nome de Jesus, clamamos a Deus pela Tua misericórdia. É a oração que nós fazemos, ó Pai. Queremos orar também pelas famílias enlutadas, inclusive pela nossa irmã Teresa, ó Deus, que em uma semana ela perdeu os pais e agora, ó Deus, a sua mãe, Dona Maria Auxiliadora. Queremos te agradecer pelo tempo que eles viveram aqui, mas ao mesmo tempo rogar em favor da nossa querida irmã Teresa e de todos os seus familiares, ó Deus, porque só o Senhor pode esquadrinhar o coração. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.